Aí galera, tranquilo, na boa. Hoje eu vou trabalhar a ideia de tempo. Vou trabalhar a ideia de tempo de tal forma que lá no final do nosso vídeo eu estarei falando sobre o tempo escolar. E portanto, eu preciso dar uma conversadinha sobre a ideia de tempo. O tempo é uma preocupação não só filosófica, mas também das ciências. Entretanto, eu vou trabalhar pelo viés da filosofia, portanto, vou entender o tempo como uma construção humana. Afinal de contas, o dia, a noite, né, as estações são eventos naturais. Entretanto, a percepção deste movimento é humana. É o homem que percebe que há dia, que há noite. É o homem que valoriza o que é mais importante, o dia ou a noite. É o homem que metrificou esses movimentos da natureza, utilizando-se da matemática, dizendo que um dia tem 24 horas, cada hora tem 60 minutos, e assim, né? Quantificou que temos 12 meses, um ano, enfim, todas essas matematizações dos movimentos naturais em prol, né, de uma, entre aspas, possível, fecha aspas, desenvolvimento da sociedade humana, porque o tempo nos organiza. Portanto, é possível refletir daí que, apesar da metrificação do tempo, da quantificação do tempo ser igual para todos nós, a sensação desse tempo sobre nossas consciências são diferentes. Percebamos que alguém que está, por exemplo, atrasado para ir ao trabalho e precisa comprar um pão antes, aqueles 15 minutos na fila, para ele é uma eternidade, pois já está atrasado. Por outro lado, aquele que está numa situação prazerosa, 15 minutos é muito pouco. Se ele pudesse, estenderia o tempo. Portanto, esse tempo tem uma forte característica subjetiva. E aqui lembro do tempo do ócio, que foi pensado lá pelos gregos, na Grécia clássica, aonde se pensava que o tempo de ócio deveria ser supervalorizado. Como assim? Porque o tempo voltado para o trabalho, voltado para um objetivo, voltado para plantar, para colher, era um tempo, né, que não pertencia à pessoa, pertencia ao outro. Se eu trabalho, esse tempo pertence ao outro, né? Se eu planto, o tempo não me pertence, pertence ao momento dessa planta se desenvolver. O tempo de ócio, segundo os gregos clássicos, não depende de nada. É um tempo em que eu fico sem obrar. E obrar significa sem fazer algo produtivo. Portanto, é um tempo para minha reflexão. É um tempo para eu pensar a política, para eu pensar a polis, para eu filosofar, para eu dialogar, para eu aprender, para eu ensinar, para eu crescer enquanto ser humano. Lembremos-nos do Sócrates. Sócrates, que não era um sujeito rico, longe disso, né, convivia bem com a ideia do ócio. Ele ficava nas praças. Portanto, não é um tempo improdutivo, mas é uma relação com o tempo diferente, porque é uma relação em que permite à pessoa, né, dialogar, conversar, estudar, aprender, né, sem se preocupar em produzir, sem se preocupar em obrar objetivamente, quantificadamente, né? Então, é um tempo dado aos cidadãos, pensava-se, os filósofos, os pensadores daquele tempo, é dado às pessoas que querem refletir. Esse tempo de ócio, portanto, era super valorizado. O escravo nem pensar, né? O escravo não teria esse tempo de ócio, porque ele está o tempo todo a serviço. Portanto, o tempo de ócio, o tempo do nada fazer, faz muita coisa.
espiritualmente, intelectualmente, filosoficamente pensando. Percebam que essa relação, né, com a matemática do tempo é uma relação muito interessante. Lá na modernidade, muda-se essa relação, porque a indústria, as fábricas, melhor dizendo, as fábricas exigem que os trabalhadores fiquem 10, 12 horas trabalhando na máxima produção. Então, esse trabalhador, a serviço do relógio, a serviço do dono da fábrica, ele usa o tempo não para ele, mas para o outro, né? Ele vende o seu tempo e, portanto, o tempo não lhe pertence, ele é escravo do tempo. E quando chega em casa, é o tempo de descansar, dormir, se preparar para novamente entrar no fenômeno relógio, tanto que os relógios ficam na igreja, no topo da igreja, com badaladas para acordar todo mundo, para dizer, olha, está na hora de entregar este tempo, tu vai ter um tempo alienado, ele não te pertence. Então aí já temos outra perspectiva do homem, percepção subjetiva da pessoa em relação à quantificação do tempo. Eu li um livro agora chamado Em Defesa da Escola, e aqui eu vou me apropriar da ideia que ele traz, que é o tempo, agora sim, o tempo escolar, que é o que eu queria falar desde o início. O tempo escolar seria mais próximo do tempo do ócio grego, né? E muito mais distante do tempo do relógio no topo da igreja. Porque este tempo na escola é um tempo para nada. No sentido de que não é para obrar, não é para fazer, não é para construir, sequer é para o futuro. O tempo da escola é sempre um tempo presente. É um tempo para o aluno. O aluno gerencia com seus professores o seu tempo. O professor instiga o aluno a ficar curioso com os problemas escolares, com a matemática, com a química, com a física, seja lá o que for. Um problema matemático não é um problema que se faz o aluno, que se faz hoje para ganhar algo no futuro. É um problema bacana, agora, já, e eu preciso me divertir. E se não for divertido, eu preciso resolver esse problema, porque este é o meu tempo para resolver o problema. Sequer resolvo o problema matemático para a prova, porque a prova é no futuro. Dali a pouco, semana que vem, né? O aluno será instigado ao tempo de ócio, ou seja, ele vai parar para resolver o problema, porque assim tem que ser, para que ele possa aprender. Para quê? Não se sabe ainda, porque a escola ela é um momento sempre presente para incentivar, para instigar a curiosidade para o sujeito aprender. Há até o exemplo, neste livro, de um motor, né? O professor traz um motor de carro, sei lá, um motor para ser manuseado pelos alunos, né? E esses alunos manuseiam esse motor como um momento lúdico até, para ver como funciona, monta, desmonta, sei lá, mexem com esse motor, não porque vão trabalhar numa oficina mecânica, não porque serão engenheiros, mas porque o motor é muito interessante, é um incentivo para a aprendizagem da mecânica até, mas não necessariamente serão mecânicos ou engenheiros. Alguém poderá dizer, mas então a escola é uma ilusão, porque do lado de fora da escola há o tempo da família, há o tempo do emprego, há o tempo do desemprego, há o tempo da cobrança, há o tempo da disciplina. Sim, dirá o autor, esses tempos existem. A escola apenas suspende para o tempo do aluno aprender, aprender a agir, a reagir, a compreender os fenômenos físicos, químicos, biológicos, enfim. E então, quando ele sai da escola, e todos os dias ele sai da escola, todos os dias ele vai entrar em contato com esses tempos aí no plural. Vai conversar com a família, vai trabalhar, vai deixar de trabalhar, enfim. Quando ele retorna para a escola suspende o tempo.
e deixa para a sociedade fazer o seu trabalho com as pessoas. E aqui eu não estou explicando o que o autor falou, eu estou me apropriando. Porque, e vai estar aqui embaixo os vídeos, os links, em determinado momento, em determinados momentos, no plural, eu falei sobre a necessidade da filosofia na escola. A filosofia como um tempo para filosofar, ou seja, para raciocinar, um tempo de suspensão de tudo para a reflexão. Cheguei a dizer que seria muito bacana uma escola a serviço da filosofia e não da empregabilidade. Todas as ciências, todas as áreas da escola, das disciplinas escolares, a serviço de quem? Da filosofia. E a filosofia não estaria a serviço de ninguém. Ou a serviço da racionalidade, a serviço da aprendizagem, a serviço da criticidade. Ou seja, a escola se aproximaria do ócio socrático, da pergunta, da pesquisa, da interrogação, da suspensão de tudo para a reflexão e então a aproximação com tudo. Supressão de tudo e depois a aproximação com tudo. Percebe? É o tempo socrático, mas a escola seria, portanto, este tempo de suspensão, utilizando o autor contemporâneo, e se esse tempo de ócio, utilizando-me do tempo lá do meu amigo Sócrates, e seria uma escola filosófica, utilizando-me de mim mesmo, quando eu faço o artigo, dizendo que a escola deveria estar a serviço da filosofia. Todos os saberes, todas as ciências, todas as áreas, a serviço da própria filosofia. Também falo, e estará aqui embaixo, quando eu falo do ócio, o que é isto, o ócio, o que significava isso. Portanto, a escola, percebe-se, através dessa minha fala, se aproximou muito do conceito de filosofia. Quando eu conceituo filosofia, eu digo que filosofia é movimento, é pergunta, é radical, não se pergunta pela árvore, mas pela raiz da árvore. Ela é profunda, ela quer saber as essências, portanto é o tempo de suspensão daquilo que é óbvio, para que se possa ver o que não é óbvio, as profundidades. Portanto, o tempo da escola, o tempo do ócio e a filosofia se aproximam. E talvez eu possa dizer que a escola pode sim ser uma escola filosófica, uma escola que haja junto com o conceito da filosofia. Portanto, escolas filosofantes, quem sabe, né? Mas escolas que suspendem o tempo, suspendem as prioridades, suspendem as empregabilidades para refletir sobre tudo. E após refletir sobre tudo, as coisas vão se encaixando, os conhecimentos vão se encaixando e terminando o tempo escolar, chega o tempo das escolhas. Espero que os alunos tenham tido aprendizagem e maturidade para tirar da suspensão do tempo do dia a dia, eles possam sobreviver, porque aqui fora ou fora da escola a coisa não é fácil. Abraço e até a próxima.